Oi, gente, tudo bem? Vamos começar mais um Sol em Prosa, o podcast da Sol. E hoje eu converso com a Soraya Rodrigues Costa. Ela é dorense, comunicóloga e arqueóloga e, além de tudo, autora do livro Rezar pra Quê? Uma etnoarqueologia cemiterial, que é esse livro aqui que está comigo. E hoje a gente vai falar sobre esse assunto, né, Soraya? Tudo bem? Obrigada por Sim, ter vindo. tudo bem, obrigada a você pelo convite. Esse assunto, né, Soraya, é sobre morte, cemitério, é um assunto que instiga muitas pessoas, né? E Uhum, muitas vezes pode ser não tão fácil de se falar a respeito. E eu já começo pelo título, que é um título provocativo, né? uhum. Rezar para quê? Né? Então eu quero que você conte para a gente como é que essa pergunta surgiu na sua vida, em que momento que se deu isso, e se a partir dessa pergunta é que o livro se originou. Uhum. Eu cresci aqui em Dores, né? Fui criada por uma família católica, uma comunidade católica, né? Muitas referências cristãs na minha vida. Fui a muitos enterros, velórios quando eu era criança, participava de muitas coisas, né? Semana Santa, coroação, fui batizada, crismada, então sempre com esse entorno Uhum. católico cristão. E em 2011, né, uma das minhas irmãs suicidou, e o que me chamava muita atenção, né, eu falo no livro, para além da dor que eu sentia pela morte dela, me chamava atenção os discursos sobre o suicídio. Uhum. Né? Então eu conversava, eu ouvia de pessoas cristãs, né, ou católicas, ou espíritas, ou evangélicas, que o suicídio seria muito ruim para aquela pessoa, porque acredita-se, né, na maioria das culturas, acredita-se que tem uma vida após a morte, né? Uhum. Morre o corpo biológico e o espírito, a alma, o Uhum. que quer que seja, Uhum. né? Esse corpo supraterreno, Uhum. que ele continua de alguma forma e que, E e que que o para suicídio é um retrocesso. e que o suicídio não seria bom, que essa alma, esse espírito estaria sofrendo. E isso me chamava a atenção, como que esse discurso está muito conectado às crenças das pessoas, Uhum. né? Qual era a sua idade nessa época? Ela tinha 43, eu Você tinha já era 42. adulta. Ah, você já era adulta. Sim, Uhum. sim. A gente tinha um ano de diferença, né? E aí, mais tarde, né, eu venho da comunicação, é a área em que eu atuo, e eu já estava com 50 anos quando eu resolvi fazer arqueologia. Uhum. E numa disciplina de graduação eu tive esse tema, né, sobre a arqueologia cemiterial. Uhum. E aí voltou essa história, Uhum. né? Aí veio a lembrança do cemitério de Dores, da morte da minha irmã, os discursos, né, simbólicos, sejam eles que estão na materialidade, né, que a Uhum. arqueologia trabalha com a materialidade, Uhum. ou mesmo do que se acredita, o que se faz pelos mortos. Uhum. E aí veio essa ideia de fazer a pesquisa. E você, como vamos chamar de cientista, né, observadora, sempre teve esse olhar desconfiado, né? Eu Uhum. acredito que mesmo de contradizer, de não necessariamente pensar igual. Foi essa sua inquietação que te moveu. Por que essas pessoas estão pensando dessa forma, estão reagindo dessa forma? Sim, Será sim. que é isso mesmo, né? Acho que Uhum. essa desconfiança, né, faz parte desse trabalho de investigação, né? Que aí você foi se debruçar sobre esse tema. Uhum. E aí você estava na faculdade fazendo a graduação em arqueologia e esse foi o seu trabalho de final de curso, Sim. certo? Uhum. E aí como é que aconteceu? Você já sabia que queria vir fazer essa pesquisa no cemitério de Dores? Não, a princípio não. Quando eu tive contato com esse tema, essa temática da arqueologia cemiterial, porque é importante também a gente dizer que a arqueologia também trabalha com o contemporâneo, né? Uhum, Porque o início da disciplina está ligado a estudar povos do passado, né? uhum, Populações que nem existem mais. uhum, E aí tem todo um estudo dessa materialidade que essa população deixou para a gente tentar entender como que eram as relações sociais, sociais. comerciais naquela época do Uhum, passado. uhum, Pode ser um passado mais distante, né, que a gente vai chamar de pré-história, uhum, ou um passado mais recente, que a gente chama na arqueologia de arqueologia histórica. uhum, Mas a partir da década de 60, né,
começaram estudos da arqueologia, que a gente chama da arqueologia contemporânea ou do contemporâneo, que a gente estuda também a materialidade da nossa época. E o que é interessante ao estudar a arqueologia da nossa época é que a gente pode entrevistar as pessoas, né? E perceber como elas lidam com essa materialidade, porque as nossas relações sociais, elas são permeadas pela materialidade, né? A gente está aqui, tem o microfone, tem o computador, o copo que a gente toma água. Então, eu só fui saber que a arqueologia trabalha com contemporâneo na faculdade. E aí eu falei, esse tema é interessante. A princípio eu pensei em estudar o cemitério de Ouro Preto, por ser uma cidade histórica, patrimônio da humanidade e tal. Depois, por que não estudar em Dores do Indaiá? Porque, né, acho que a morte da minha irmã me motivou a pensar mais sobre a morte e as simbologias em torno da morte, e ela está enterrada aqui em Dores, né? Então, e foi com a pesquisa que me chamou a atenção, que ela está num túmulo, eu já sabia, mas, né, aquela coisa que a gente sabe, mas não passando. Ela está num túmulo que foi da minha bisavó, né? Hoje a gente não sabe quem que escolheu aquele túmulo, né? Quais foram essas referências simbólicas, porque é muito interessante como que os vivos têm todo um cuidado com os seus mortos, né? Soraya, o livro, ele é um produto de uma dor pessoal, né, que você passou. E foi transformada numa pesquisa, né, numa pesquisa acadêmica, num trabalho que se transformou num livro muito rico, muito interessante, que vai ser consultado por muitas pessoas. Como é que você percebe esse atravessamento, né, pelo qual você passou, de maneira que você precisa equilibrar essa sensibilidade de sendo irmã, né, uma irmã que perdeu uma pessoa que perdeu uma irmã querida, junto com o papel de pesquisadora. Aham. Como você tinha comentado, o pesquisador, ele é um questionador, né? Tem que ser curioso, Então, eu acho que essa questão do questionamento, né? Acho que faz parte de mim desde a minha infância, assim. Então, a história da morte da minha irmã foi me atentar mais para o tema da morte, né? Como eu disse, tinha uma dor, mas não que essa dor fosse maior em função do suicídio, né? Tinha a dor pela morte dela. Eu acho que eu consigo compreender, né, o ato do suicídio, né? Inclusive aqui em Dores, né, tem outras pessoas que se suicidaram e que estão no cemitério aqui, né? Já teve épocas que os suicidas tinham não aqui no Brasil, mas na França, por exemplo, tinham cemitérios separados para os suicidas. O padre não rezava a missa. As mulheres de suicidas perdiam a herança dos seus maridos, que o suicídio era considerado um crime. É um tabu mesmo. É um tabu, e passavam por dificuldades financeiras, né? Então, eu acho que isso vem mudando, mas ainda existe, né, uma dificuldade de falar sobre o tema. Mas como aqui é uma cidade pequena, todo mundo sabe quem morreu ou não, né, se suicidando. E fazer o trabalho foi muito interessante, porque foi uma possibilidade, uma chance de revisitar a minha própria história, né? Revisitar Dores do Indaiá, me lembrar, né? Como eu falei, dos velórios que eu fui quando eu era criança, perceber essa mudança, né? Quando eu era criança, os velórios eram feitos nas casas das pessoas, né? Não existia esse costume que tem hoje de cobrir o corpo do defunto com flores, por exemplo. Isso é uma coisa mais nova, eu não saberia dizer há quantas décadas. Mas quando eu era criança, não. Eu lembro de ver, né, geralmente o homem morto, era calçado nele uma meia escura, geralmente nas mulheres era uma meia clara, né? Então foi interessante. E o fato de eu entrevistar as pessoas sobre um tema sensível como a morte, o foco do trabalho não é o suicídio, né? É tipo a motivação, mas é sobre a morte. Então,
o fato de eu ser de Dores e estar entrevistando pessoas que já me conheciam, isso também eu senti que dá uma abertura, né, para conversar sobre o assunto mesmo. Então, por exemplo, quando o subtítulo do livro, né, uma etnoarqueologia cemiterial, porque a proposta da metodologia da etnografia é isso, né? Você entender essas relações imateriais, as relações mais sutis. E no caso da arqueologia, a gente junta essa simbologia material com a imaterial para buscar entender o fenômeno da morte, assim, como que a morte é interpretada e é cuidada, né, pela sociedade. Porque nós todos, claro, morreu uma pessoa, tem uma questão que é muito objetiva, que Biológica, né? e é assim, né? Tem que, assim, entre aspas, temos que nos livrar daquele corpo, porque aquele corpo vai decompor, né? Vai ter o mau cheiro e tal. Então tem culturas que enterram. Agora, né, na nossa sociedade já começamos a cremar. Tem cultura que joga no rio, né, o corpo do morto. Tem culturas que deixam, né, levam para o alto de uma montanha e ali as aves vão cuidar né, de desaparecer com aquele corpo morto. E o esqueleto humano, né, ele traz muitas informações, né? Então a arqueologia também tem uma área que chama bioarqueologia, que trabalha-se com o esqueleto humano, que dá para saber se é homem, se é mulher, se mais ou menos com que idade que morreu, tipos de doença que afetam os nossos ossos. Então é muito interessante, é muito rico. No seu caso, mais especificamente, eu creio que você é um ato de coragem também, você abordar um assunto que é sensível para a maioria das pessoas, né? Fazer essa revisitação no seu ambiente que você cresceu, encontrar algumas respostas, né, para as suas inquietações, ouvir mais pessoas, né? Que eu acredito que esse trabalho de conversar com as pessoas, a gente acaba aprendendo muito. Sim. E você falando sobre esse trabalho da arqueologia da ossada e tal, você não entrou nessa questão, né? O Não, seu não. trabalho basicamente foi fazer uma pesquisa por meio de entrevistas, né? Com as pessoas que se relacionam com o cemitério e observar como que esses túmulos são cuidados, de que forma que eles são construídos. Você conversou com pessoas que trabalham no cemitério e com pessoas que visitam, certo? Como que foi esse contato? Coveiro, você também conversou com as pessoas que cuidam do cemitério, né? Qual que é a relação que eles têm com os mortos e com o trabalho que eles executam? Ou o que que te surpreendeu na fala deles? Como é que foi essa troca de informações com essas pessoas que estão mais diretamente ligadas ao cemitério? Sim. Eu entrevistei os coveiros, né? Uma mulher que lava os túmulos na época do Dia dos Mortos. Entrevistei um agente funerário também, né? Que é a pessoa que cuida dos corpos, e as pessoas que visitavam o cemitério. Então, eu fiquei por quase 2 anos, todas as vezes que eu vinha a Dores, eu visitava o cemitério, andava, fazia foto, observava essa materialidade do cemitério, né? Não foi surpresa para mim perceber que a maioria dos túmulos tem uma cruz, que as referências católicas estão muito presentes, até porque a Igreja Católica que administrava o evento da morte na época que o Brasil era colônia de Portugal, depois na época do Brasil Império, né, constava nas constituições brasileiras que a religião católica era a religião oficial do Brasil. Mas mesmo depois do Brasil República, que a religião católica deixa de ser a religião oficial, né, o evento da morte ainda continua sendo tendo os símbolos cristãos muito presentes, né? Então a gente vai ter imagem de Jesus Cristo, imagem de Nossa Senhora, de anjos, né? De padres, santos. E é interessante porque antes, por exemplo, quem dava, entre aspas, o atestado de óbito era o padre, né? Agora é um profissional da área da saúde. E o que me chamou muita atenção com esses profissionais que trabalham com a morte,
o coveiro, o agente funerário, a lavadora dos túmulos, é como eles são profissionais que têm uma importância muito grande para a nossa sociedade, mas que sofrem também um preconceito dessa sociedade. Porque as pessoas têm uma certa... Pela dificuldade de lidar com a morte, tem uma dificuldade de lidar com o profissional da morte. Então, o agente funerário, ele fala que quando ele está arrumando um corpo à noite e que ele tem, como ele conhece todo mundo, nessa intimidade que tem no interior, que ele arruma os corpos conversando com as pessoas, porque a maioria dos corpos que ele arruma são de pessoas que ele conhecia. Então ele fala, né, solta a mão, por favor, né, porque o defunto passa por um processo de endurecimento e tal. E aí ele fala que às vezes passam na rua e falam assim, tá conversando com mais um aí, mas de uma forma... às vezes um pouco irônica, às vezes um pouco jocosa, né? Os coveiros também relataram isso, de as pessoas não quererem cumprimentá-los com aperto de mão, né? Porque veio o cemitério como um local que não seria muito higiênico, que ali pode ter bactérias que vão transmitir doenças, né? E da mesma forma, a lavadora de túmulo, ela fica muito apertada no mês de outubro e ela disse que precisaria de ajuda, né, de pessoas para ajudá-la a lavar e limpar tudo. Outubro por conta do dia dos finados, mortos, né? O dia dos mortos é no dia 2 de novembro, né? E ela disse que precisaria de pessoas para ajudá-la, mas que ela não consegue, porque as pessoas não querem lavar túmulo, porque o túmulo está relacionado com a morte. E a lavadora de túmulo atual, a anterior era esposa de um coveiro, e a atual é filha de um coveiro. Então, né, elas falam que estão acostumadas a visitar o cemitério desde criança, quando eram crianças acompanhavam o pai, brincavam no cemitério, e eu acompanhei todo esse movimento, como eu dizia, eu fiquei 2 anos vindo a Dores, e sempre ia ao cemitério, andava, fotografava. Mas na última semana de outubro, que antecede o Dia dos Mortos, eu passei a semana inteira aqui. Então eu ficava no cemitério até à noite, 10 horas da noite. Eles me falaram que teve dia de sair de lá meia-noite, que eles ficam limpando os túmulos, né? Então tem gente que não vai ao cemitério à noite. Muitas pessoas achavam estranho, né, o tema da minha pesquisa. Mas pesquisar morte, ficar no cemitério, você não tem medo de ficar no cemitério à noite? E é interessante estar no cemitério à noite, porque é um outro clima, né? Tem muitas baratas. Eu não sei, porque eu nunca fui. Tem muitas baratas. Eu acho que elas ficam dentro do túmulo, aí à noite elas dão umas voltinhas, sabe? E eles contaram algum caso, assim, de coisas mirabolantes que acontecem à noite? Não, eles, por exemplo, o coveiro mais antigo, que trabalhou 50 anos no cemitério e hoje está aposentado, ele estava me dizendo que essa história que as pessoas falam que veem pequenos fogos assim no cemitério, ele estava me explicando que ele fez biologia também. Então ele estava me explicando que é o fogo fato, porque antes as pessoas eram enterradas direto na terra, né? Aqui em Dores, por exemplo, quando o cemitério começou, só as famílias que tinham mais dinheiro é que tinham os túmulos. As pessoas que não tinham dinheiro para comprar um lote e construir um túmulo eram enterradas no chão. Cova simples. Chama cova simples de 7 palmos, né? Era tipo 1,40 m de profundidade, e ali quando chovia, quando os próprios bichos reviravam um pouco a terra, e aí tinha muito osso jogado pelo chão. Era mais fácil ver esse fenômeno, né? Do fogo fato. Exatamente. E aqui em Dores é muito quente, então ficava aquele calor durante o dia, e quando era à noite, aqueles gases, né, que soltavam, dá pequenas chamas, assim, faíscas, eu nunca vi. Então ele estava dizendo, então com a história do fogo fato, as pessoas criaram esse medo, né? E imagina, antigamente, não tinha luz elétrica, né? As pessoas criavam todo um imaginário em torno da morte, do fantasma, mas eles têm uma relação muito tranquila, eles falam, não, nunca vi nada, né? E é interessante, como eu falei, essa relação de intimidade. Então, quando eu observava enterros e tal, sempre fica alguém da família conversando com o coveiro se despede, falando, que Deus dê força nessa hora, né? Geralmente de todo mundo. Eu lembro de um dia
um familiar falando com um coveiro, assim, a respeito da pessoa que tinha morrido, falou, ela gostava muito de você, né? Diferente numa cidade grande, né? A gente não tem a menor ideia quem que é o Mais coveiro impressionante. Uhum. que tá enterrando um familiar, E né? como que o cemitério entra nesse relacionamento de quem fica com quem se vai? Porque acaba que é uma forma de vocês manter o vínculo, né? Você fala muito sobre isso no seu Uhum, livro, de esse cuidado com os túmulos, com o cemitério, essa limpeza, essas visitas, elas fazem com que aquele relacionamento continue existindo, né? Mesmo em sim, planos diferentes. sim. Você percebeu que isso continua da mesma forma, como sempre foi desde que você era criança? Esse relacionamento, o cemitério, né, como uma forma mesmo de a pessoa não perder o vínculo, né, Sim, sim. com quem já se foi, né? E entre as pessoas que frequentam o cemitério e as pessoas que trabalham no cemitério, existe uma divergência no relato, nos depoimentos? Porque acaba que quem trabalha com a morte, né, com os mortos, tem uma certa frieza, não uma Uhum, frieza, mas uma naturalização daquilo, uhum, né? E para sim, quem não passou, não passa por isso cotidianamente, um outro tipo de relacionamento, né? sim. As pessoas com quem você conversou, que não eram trabalhadores, né, diretamente Uhum. relacionados, qual que é o discurso delas? Sim, é isso que você falou. Para mim ficou muito claro assim que o cuidar do túmulo é um cuidado com o morto, Uhum, né? É uma forma de continuar se relacionando com o morto. uhum, E muita gente também falava, tem que cuidar para quando eu morrer ter alguém que cuide do meu túmulo também, né? Eu acho que é diferente, sim, das pessoas que lidam com a morte, porque as pessoas que lidam com a morte no cotidiano, elas, né, aquilo ali é o instrumento de trabalho uhum, delas, né? uhum, Todo aquele ritual em uhum, torno da morte. uhum, Mas para a pessoa que vai ali no cemitério, com certeza ela vai porque ela tem um ente querido uhum, enterrado ali e tem muito a ver com a crença dela, uhum, né? Então, por exemplo, as pessoas que são, a maioria das pessoas, eu acredito que todas as pessoas que eu entrevistei são cristãs. uhum, E a maioria é católica, porque, por exemplo, aqui em Dores, né, que é mais possível a gente conviver com pessoas cristãs que seguem o catolicismo, ou as religiões evangélicas, ou o espiritismo Kardeciano. kardecista. Então, os kardecistas e os evangélicos, eles não têm o costume de visitar cemitérios, Uhum, né? Eles acreditam que existe uma continuidade da vida, mas uhum, não tem. Então, não tem esse costume de visitar o cemitério. O uhum, costume de visitar o cemitério, a maioria são pessoas católicas. uhum, E muitos que seguem outras religiões ou não seguem religião, vão ao cemitério muitas vezes assim, no enterro de alguém como uma obrigação social, uhum, né? Porque uhum, tem um amigo, o pai uhum, de um amigo, parente de um amigo que morreu ou de um parente e vão lá para o cemitério. Então eu achei muito interessante. Então, as pessoas, por exemplo, eu entrevistei pessoas que vão ao cemitério com frequência, uhum, eu entrevistei pessoas que vão só no Dia dos Mortos, eu entrevistei pessoas que vão antes do Dia dos Mortos para lavar o túmulo, colocar as uhum, flores uhum, e não vão no Dia dos Mortos. uhum, E muito assim, eu trago flores azuis para o meu pai e flores rosa para minha mãe, uhum, né? Por causa dessa ideia do rosa para a mulher e uhum, azul para o homem. uhum, Entrevistei uma que estava colocando flores amarelas no túmulo e ela falava que estava levando flores amarelas porque amarelo era a cor preferida da uhum, mãe dela, uhum. né? Então, São muitos símbolos, né? são muitas essas simbologias, né? Uhum, Eu, por exemplo, quando eu era criança, a maioria, né, quase não existia flor artificial, então uhum, sempre levava-se flores naturais, geralmente vela branca, uhum, né? Agora a gente vê muito mais flores artificiais nos túmulos, e aí as pessoas trocam as flores geralmente para o Dia dos Mortos. uhum, Então, no Dia dos Mortos é o dia que o cemitério está limpo, está uhum, todo capinado, uhum, tá, as esculturas estão brilhando, uhum, né? Assim, eu faço essa analogia de como receber uma visita na sua casa, né? sim. Você prepara o cemitério para receber, e é o dia que o cemitério está mais movimentado, Uhum, né? Tem missa, né? uhum. Às 7, 8 horas da manhã, aqui em Dores já está aquele calor, né? E o padre
chama as pessoas para essa responsabilidade de cuidar dos mortos. Ele fala, muitos de vocês estão aqui porque é Dia dos Mortos, então pergunta, quanto tempo vocês acham que vão ficar no purgatório antes de ir para o céu? Né? Então as pessoas têm essa preocupação de rezar pelos mortos, de pedir para os mortos, né, para ajudar em alguma questão que esteja difícil aqui. Então tem toda essa simbologia. E o que me chamou a atenção, isso eu não imaginava, é que as pessoas trocam os seus, né, as suas pessoas queridas de túmulo. Então, por exemplo, se a pessoa não tinha um túmulo na época que morreu alguém da família, enterra num túmulo emprestado de outra pessoa da família, ou enterra na parte pública, e depois essa pessoa compra um lote, constrói uma sepultura e traz Esses os restos mortais para a sepultura da própria família. Né? Então tem muitos dourenses que fazem questão de serem enterrados aqui, né? Às vezes morreu em outra cidade, tem o velório lá, e depois tem o velório aqui para ser enterrado aqui. E depois que se enterra, a legislação fala que só pode exumar depois de 3 anos. Então, né, a pessoa tem que esperar esse período para fazer essa transferência. Acaba que também que o cemitério dá muitas pistas a respeito de condições sociais e financeiras das pessoas, né? Vendo esses túmulos, a gente sabe que tem alguns aqui no cemitério de Dores que são mais bonitos, né? Chamam mais atenção, são mais caprichosos. Isso conta a história também de um tempo, de épocas. Você teve esse olhar também? Sim, né? Porque a gente percebe que os túmulos, vamos dizer, mais nobres, né? Eles geralmente são de granito, né? Antigamente era muito comum o granito preto, né? Tem alguns de mármore, mas o mármore ele estraga mais com o passar do tempo. Ou pedras de outras cores, né? As famílias, mas isso custa caro. Então as famílias que têm menos recursos financeiros vão revestir o túmulo de azulejo, muitas vezes só o cimento, às vezes passam uma tinta colorida para destacar o túmulo. Tem muito que eu não percebi em outros cemitérios, não que eu estivesse pesquisando outros cemitérios, mas eu sempre visito, assim. Aqui em Dores tem o costume de fazer um oratório com um telhadinho de 2 águas, assim, e ali dentro geralmente tem um santos, né? E tem um interessante que tem uma mesinha com 4 cadeiras. Aí minha sobrinha falou, deve ser porque eles gostavam de cozinhar. Agora eu fiquei sabendo que era que o moço que está enterrado ali era marceneiro. Sabe? Então, é uma homenagem. É uma homenagem. E são muitas histórias, né? E uma coisa que também chama a atenção, como eu estava falando da intimidade no interior, que todo mundo conhece todo mundo, tem muitos túmulos que têm o apelido da pessoa. Então, tem o nome e o apelido. E alguns só têm o apelido. Tonho Carroceiro, Chiquinho, Concheta, eu não vou lembrar, mas assim, eu listei talvez uns 15 túmulos que só não tinha uma referência formal, né, de nome. Não, a maioria tem o nome civil e o apelido, mas um ou outro só tem o apelido. E outra coisa que chama a atenção também, que você estava falando do retrato de uma época, tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista social, né? A maioria dos túmulos tem o nome do homem, são poucos do homem, do patriarca da família. Jazigo de, ou este túmulo pertence a, geralmente, o nome do homem. São poucos os túmulos que têm o nome das mulheres. E a maioria das pessoas que cuidam dos túmulos, que lavam, que enfeitam, que ilustram as esculturas, que colocam flores, são mulheres, né? Interessante isso. E aí também tem um pouco dessa diferença do poder aquisitivo, né? As pessoas que têm um poder aquisitivo mais alto, normalmente contratam a lavadora a lavadora de túmulos. Ela me disse que tem, inclusive, uma lista, assim, que é fixo, é todo ano. E muita gente, tem gente que opta por não contratar mesmo, prefere ir lá e lavar o túmulo. E tem outras pessoas, né, talvez
não sei, por não ter condição financeira, tá ali lavando o túmulo. Aí coloca um cadeadinho nesse oratório, que é para as esculturas não serem roubadas. E tem esculturas, desde escultura de bronze, né, que são lustradas, o cemitério fica lindo, né, no Dia dos Mortos. E tem esculturas de gesso, de plástico, né, de materiais menos nobres. Tem até um túmulo lá, não sei se é um túmulo. A diferença de túmulo e jazigo é que o jazigo é maior? Não, o maior, aquele assim que parece uma casinha, aquele chama mausoléu. Mausoléu. Túmulo e jazigo é a É a mesma mesma coisa. coisa. É. Porque tem o jazigo, então porque tem jazigos que Sim, cabem mais gente, né? Vamos dizer assim. é chamado de gavetas, né? Gavetas. Então, as pessoas compram os túmulos. O espaço. Aqui em Dores eu não sei como é, porque a pessoa compra o terreno, que é que o cemitério é público, né? Então, todo mundo tem o direito de ser enterrado. Então, mesmo um cemitério público como o daqui, não só o daqui, vende lotes para a família construir a sepultura, mas sempre tem que ter a área do cemitério para receber quem não tem Sei, terreno, entendi. não tem lote. Então, como eu dizia, aqui em Dores antes, as pessoas que eram enterradas nas covas públicas eram covas mesmo. Aí, quando isso foi proibido, hoje existe os coveiros falam que são as gavetas públicas, que são umas construções maiores que ficou se descer no cemitério do lado esquerdo. Mais para baixo. Aí, depois de 3 anos, esses ossos são transferidos para um ossuário que fica acima das gavetas. Algumas informações a maioria das pessoas nem sabe, né? E é um Exatamente. tema que, assim, a gente deveria falar mais sobre isso. Sim. E a gente não fala. Soraya, no seu livro tem uma ideia, né, muito, muito forte de que a morte não encerra as relações, né? Mas as reorganiza. Depois que você fez essa pesquisa, né, e a sua forma de pensar a morte e a vida mudou depois que você, né, contrariou suas crenças, reforçou outras. Você, antes e depois do livro, você continua a mesma pessoa? O que que mudou em você com relação à vida e à morte? Eu achei muito interessante pesquisar. Eu não sei se teve uma mudança radical na minha vida, assim. Eu até termino o livro falando disso, né? Que mesmo sendo ateia, né? Provavelmente quando eu morrer vai ter todos esses rituais católicos, vou mandar celebrar missa, porque faz parte da minha família, da comunidade em que eu estou inserida, né? Mas me fez pensar muito na memória, na lembrança, no esquecimento, né? Aí eu fiquei pensando assim, dos meus ancestrais, né? Eu sei o nome, no máximo, da minha bisavó, que está enterrada aqui em Dores, a única, né? Que era dona da fazenda, onde, né, eu frequentei, porque meu pai é fazendeiro, né? E aí eu fiquei pensando, eu não sei nada da mãe dessa minha bisavó, né? Seria a minha tataravó. E essa simbologia, né? Eu acho que ampliou para mim essa percepção, essa simbologia, né? Eu fui pesquisar assim, como que outras culturas bem diferentes da nossa, porque se a gente vai, por exemplo, na Espanha, em Portugal, vai ser o mesmo ritual católico, porque fomos colonizados, né, por esses países, né? Os padres jesuítas vieram para, né, impor a religião católica como a religião oficial, né? Mas os indígenas que moravam aqui no Brasil, eles tinham as suas crenças, os seus rituais próprios de morte, né? Os africanos que vieram da África. Então, por exemplo, lá no cemitério, às vezes os coveiros encontram objetos, né, de rituais de religiões afro-brasileiras ou de matriz africana, né? Por exemplo, no livro mesmo tem uma foto, as fotos ficaram em preto e branco, mas eram algumas velas de cor-de-rosa e uma garrafa de vinho, né? O coveiro já comentou comigo que achou 7 cadeados, um preso no outro com as chaves, às vezes acha galinha, né? Acha, mas
mas eu não conheço muito desses rituais, então eu não saberia dizer o que significa. E isso é interessante, né? Quando a gente não conhece essa simbologia, a gente não sabe o que significa. Mas como eu fui criada numa família católica, eu reconheço Jesus Cristo, a cruz, a Nossa E Senhora, reconhece né? também o que não faz parte disso, né? Quando não é. Exatamente. E acaba que o cemitério é uma pista histórica, né? Tem muitas Sim, informações ali sim, que a gente não acessa, né? sim. Para aquelas pessoas que veem o cemitério como um lugar ruim, sujo, ou aterrorizante, o que que você diria para essas pessoas, assim? Ué, que é um lugar como outro qualquer, né? Assim como a gente vai ao parque, né, para descansar, talvez, né? O cemitério é um lugar para quem Para descansar eternamente. inclusive isso está muito Aham. escrito, né? Muitas vezes escrito nos túmulos, né? Aqui descansa fulano de tal, descansa em paz, né? Aqui no Brasil a gente não tem esse costume de ir ao cemitério para descansar. Mas, por exemplo, no México, que é um país que tem uma festa dos mortos, a festa dos mortos no México, as pessoas vão para os cemitérios para comer, beber. Eu vi pessoas lá, eu não fiz pesquisa no México, mas eu sempre visito cemitérios quando eu estou viajando. As pessoas vão para o cemitério para comer. Eu vi pessoas sentadas nos túmulos tomando algo que poderia ser uma cerveja, um suco, comendo um sanduíche, sabe? Em países em que tem esses cemitérios parque muito grandes, como acontece Alemanha, Holanda, as pessoas vão para ler livros, vão para andar de É bicicleta, muito né? É interessante. uma outra relação, porque os nossos cemitérios, eles também são muito áridos, né? É um túmulo do lado do outro, não costuma ter muita árvore, né? Então não é um lugar assim, com esse calor que faz aqui em Dores, não é um lugar tão agradável para Agradável. descansar. Mas existem cemitérios né, assim, que são agradáveis para visitar. Eu vi muitos cemitérios judeus abandonados, por exemplo, na Alemanha, né? Eu já vi, mas aí eu nunca visitei o Japão, mas eu já vi que no Japão tem assim os lugares, eles cremam os corpos e aí colocam dentro de um vasilhame e cada pessoa morta vai ter um nicho e aí você vai lá visitar seu morto e quando você vai visitar seu morto, a luz do nicho das cinzas do seu morto é acesa para você fazer reverência a esse morto. Então é muito interessante, assim, quando eu fui pesquisar a morte em outras culturas, né, eu vi, por exemplo, li sobre a morte lá no Uzbequistão, né, ali perto da Rússia. São rituais que levam dias, né? E aí veste-se roupa verde. O nosso costume é vestir roupa preta, Preta. né? Outra coisa que eu lembro também quando era criança, as viúvas, né, vestiam roupa preta pro resto da vida, a aliança do marido, né, junto com a delas. Entre sociedades aborígenas na Austrália, os rituais são diferentes, né? Sociedades de indígenas aqui no Brasil também, os rituais diferem muito. Então, cada povo, né, ele cria determinados rituais e o que eu achei muito interessante é que esses rituais são considerados necessários por aquela sociedade, né? Tem sociedade que, né, nas pesquisas arqueológicas, né, sociedades do passado, e eu acredito que algumas do presente, que enterram seus mortos em posição fetal, né? Porque acha, provavelmente, que a pessoa volta para de onde veio, né? Então, o feto ficava todo encolhidinho ali na barriga da mãe. São criadas urnas funerárias de cerâmica, né? Muito provavelmente, óbvio, são terminadas depois, mas tem aqueles corpos ali em posição fetal, né? Na nossa cultura, a gente enterra, né, o corpo esticado, as mãos sobre a barriga, muitas pessoas, então a simbologia do caixão também, muitas vezes vão terços, né, na mão dessas pessoas. É o padre rezando a missa. Então é muito interessante perceber como são esses rituais. Tem sociedades indígenas, aqui do norte de Minas, os machacalis. Eles queimam tudo que era do morto, tudo. Mas não significa que esse morto saiu da lembrança, né? Se a gente for pensar em relação a nós, né, o que a gente faz das roupas do morto, né? A gente tem toda uma reverência. A gente pode até doar, mas a gente tem toda uma reverência para lidar
assim, né, onde existe a lembrança daquela pessoa morta, né? O que que eu quero no caixão, né? Tem gente que fala, muitas mulheres falam como que é a maquiagem, se quer batom claro, se quer batom escuro. Então tem toda uma economia da morte também. Né? Antigamente fabricava-se os caixões, hoje são as fábricas que produzem os caixões e mandam os catálogos, né? E geralmente, né, tem que ter urna de pronta entrega, né? É bem Tem urna para interessante. criança, tem urna para pessoa gorda, tem roupa exclusiva para mortos que não tem as costas. É mesmo? Isso, Nossa. isso acontece em cidades grandes. Aqui em Dores, o agente funerário me disse que muitas vezes a pessoa escolhe a roupa, ou a pessoa, ou a família da pessoa, escolhe uma roupa que foi significativa, o terno que casou, né, ou se não, o terno que foi no casamento da filha, do filho. Então tem toda essa simbologia em torno da morte que é muito interessante, né? Então, se a gente for pensar tanto na simbologia, como eu falo, imaterial, quanto na material, né? O que que é importante? Tem gente que coloca o óculos no bolso do homem. Como se fosse fazer falta, né? Exatamente, a camisa do time, ou às vezes a pessoa fica no velório com joias, e aí depois, na hora de fechar o caixão, tiram-se as joias, né, para não enterrar com as joias, né? Diferente, como eu falei isso, né, do início lá, que as pessoas, então tem sociedades indígenas que continuam enterrando com aquilo que é precioso para elas, né, que pode ser joias, ouro, pedra preciosa, como pode ser vasilhame de cerâmica, pode ser uma espada. Tudo vai depender, né, da cultura que aquele povo vive, né, da relação pessoal que a pessoa tem com a Sim, própria morte, né? sim. Porque apesar, por exemplo, você ter vivido nesse ambiente todo católico, você tem uma percepção muito sua, né? Assim como acontece com cada pessoa, né, Soraya? Sim, sim. Então, Soraya, eu vou deixar o resto das informações para o leitor, né? Sim, Poder claro. adquirir seu livro, dar uma viajada, principalmente para quem aprecia a história de Dores, né? Isso aqui é muito interessante mesmo. É uma fonte de pesquisa fora do que a gente tem costume de lidar, né? Sim. Para quem quiser adquirir seu livro, é só fazer contato com você nas suas redes sociais, a gente pode colocar aqui. Eu uso pouco rede social, eu só divulguei mesmo o livro. Eu editei pela editora Caravana, dá para pedir pelo site deles, que é caravana.com.br. Pode fazer contato comigo também, se eu puder deixar alguns aqui também, né? Sim, a gente conversa e vai ser um prazer também receber um para compor a biblioteca, Claro, né? Stella claro. Maris, que é uma biblioteca só de autores e autores dorenses, Sim, e vai ser bem importante para nós. sim, sim. Eu quero te agradecer, então, por ter Imagina. vindo, por a gente ter tido essa conversa, né, sobre esse assunto que é incomum, mas é comum ao mesmo tempo, né? Sim. É um assunto que está conectado com todos nós. Uhum. E muito obrigada. Obrigada a você, foi um prazer e espero que, né, quem tiver acesso ao livro, que goste da leitura, né, e eu acho que se ler o livro é impossível não passar a pensar nessas simbologias, né? Como eu disse, todas as culturas têm uma forma específica de enterrar seus mortos, né? Não é que uma é mais certa, outra é mais errada, mas o que é interessante é que a gente não dá para saber a origem disso, né? Mas hoje a gente enterra dessa forma. Daqui a um tempo, provavelmente pode mudar, ou não, mudar um pouquinho, ou mudar muito, né? É isso, muito obrigada. Obrigada a você. E a gente se vê. Tá certo. E para você, obrigada pela companhia. Até o próximo Só em Prosa. Tchau, tchau.